Olá, eu sou Fernando Sembranelli, CEO e founder do HighHub.tech, um ecossistema excepcional de líderes inovadores em saúde. Estou aqui hoje num debate focado em inovação e longevidade com a Isabela Castro e a Cristine Abdala, que vão debater um pouco de trajetórias focadas em longevidade dentro das suas respectivas atuações profissionais. A Isabela Castro é cirurgiã dentista com 22 anos de atuação, especialista em odontologia geriátrica, segurança do paciente e qualidade em saúde. Ela atua na assistência clínica a idosos em home care, hospital e consultório, com forte interface com a gerontologia e o envelhecimento ativo. Já a Cristina Abdala é gerente de cuidados e consultora em envelhecimento e moradia coletiva e assistida, coordenadora do grupo de trabalho de qualidade do cuidado da FNILPI, membro fundadora da Associação Cuidado SA e professora de pós-graduação em gerontologia da PUC Minas Gerais. Em primeiro lugar, sejam muito bem-vindas, tá? Muito bom tê-las conosco. Neste debate, eu vou começar aqui com a Cristine Abdala, que tem aí que esse ano teve a oportunidade de fazer algumas missões, mas primeiro para ela se apresentar, falar um pouco desse trabalho nacional e internacional. Olá, pessoal. Um prazer, Isabela, Fernanda. Fernando, muito obrigada aí pelo convite. E eu vou apresentar aqui a minha tela. Eu estou habilitada aí Perfeito. para. Uhum. Tá, então deixa eu. Ah, estão vendo aí? Vou ver em breve. Pronto. Sim, Vem, sim, querida. Sim. Está no uhum, formato apresentação? ainda não. Acho que agora vai. Foi? Carregando ainda, né? Carregando. Foi? Sim, tá Ih, perfeito. mas foi de cabeça, foi do começo para o fim. Só um minuto. Vamos lá. Enquanto eu ajeito aqui. É isso, gente. Um prazer estar aqui. Sou Cristina Abdala, como o Fernando falou, sou membro fundadora da Cuidadosa, Associação Cuidadosa, e a gente está aqui com um desafio grande, falar muito rapidamente do panorama, dos panoramas, né, das ILPI, Portugal, Japão e Brasil, agora em 2025, e a gente vai, tudo que a gente estiver falando hoje aqui sobre LPI, a gente está falando do ponto de vista do cuidado integrado. É muito legal que a Isabela, né, seja aqui nossa parceira hoje, porque com certeza o trabalho que ela faz é de cuidado integrado, e a gente está vindo aí dessa missão que aconteceu em Inglaterra e Portugal, e culminou com a conferência, a 25ª Conferência Internacional de Cuidado Integrado da IFIC, que é uma instituição bastante importante no tema, que aconteceu em Lisboa, e lá a gente teve uma oportunidade incrível. Esse aí é o grupo que foi, um grupo muito intersetorial, né, que não tem como deixar de ser para a gente trabalhar com cuidado integrado. Foi o primeiro summit dos países lusófonos em cuidado integrado, e como eu estava falando antes aqui nos nossos bastidores, a gente tem aí uma excelente notícia que ano que vem, o segundo summit, ele acontece no Brasil. Então, o primeiro summit, ele nasce, né, com a ideia lá de Portugal, com a PAFIC, e o primeiro país que vai receber fora do seu berço vai ser o Portugal, vai ser no Brasil, no Rio de Janeiro. Então, março de 2026, anotem aí nas agendas e a gente dá mais informação na medida em que isso for tomando corpo. Então é isso, né? Quer dizer, a gente precisa falar da ILPI como um elo muito importante. A ILPI é a Instituição de Longa Permanência para Idosos, né? São os residenciais para idosos, os antigos asilos, os lares para idosos, os nomes são variados, mas o nome formal a sigla é ILPI. Então a gente não tem como falar deste panorama
sem falar do cuidado integrado, né? A gente sempre é bom lembrar, toda oportunidade que a gente tem, é muito legal lembrar o que que é cuidado, né? Eu não vou aqui me alongar, mas a gente precisa lembrar disso todo dia. Quem está na ponta, quem está na gestão, a gente precisa lembrar das bases do que é o cuidado, né? E, especificamente, o que que é o cuidado integrado, né? O cuidado integrado, a gente tem que lembrar também sempre que ele é um cuidado que se pretende dar conta de muitas dimensões, que são as dimensões existentes na nossa vida, né? Na vida de cada ser humano, enfim. E a gente tem aí, pelo menos, as dimensões mental, física, social, espiritual, e lembrar que o cuidado integrado, ele tem pressupostos como ele precisa ser centrado na pessoa, então, a participação da pessoa da sua jornada como paciente ou como residente, né, no caso das ILPI, e da sua rede sociofamiliar, isso é muito importante, a gente precisa ter essa atenção. É um cuidado que pretende a promoção e prevenção na saúde, recuperação e reabilitação, e sempre com uma equipe multi, com sorte inter e tendendo à transdisciplinaridade, né? Então, é isso que a gente está falando quando a gente fala de ILPI, como elo desta gama de equipamentos e de possibilidades de cuidado. E Portugal, as ERP, como são chamadas, né, as estruturas residenciais para idosos, são as nossas ILPI, são ERP lá. Hoje eles têm cerca de 2.700 estruturas como essa, abrigando aí mais de 100 mil pessoas, com uma maioria avassaladora desses residenciais com lotação esgotada, assim, não é raro a gente verificar fila de espera nesses equipamentos, né? A gente tem que lembrar que Portugal é um dos países mais envelhecidos da Europa e do mundo, né? Hoje aí com mais de 2,5 milhões de pessoas idosas em Portugal, e a gente lembra a população hoje está estimada, quer dizer, desde 24 foi o último levantamento que a gente teve acesso, em 10,6 milhões de pessoas, né? Ser idoso, ser uma pessoa idosa em Portugal significa ter 60 anos ou mais, né? Para algumas situações eles ainda contam 65 anos, mas enfim, é mais ou menos essa a conta que é feita, né? Então, a gente lembra que segundo a OMS, para um país ser entendido como um país envelhecido, ele precisa ter 14% ou mais de pessoas idosas. Portugal está aí hoje com 24% da população com mais de 65 anos, né? E com um cenário difícil, não é ímpar de Portugal, né, mas tem uma redução populacional, né, a gente cansa de falar que a pirâmide está invertida, então a previsão é que Portugal terá a sua população reduzida aí até 2060 a 8,6 milhões de pessoas, sendo que 30% dessa população é de pessoas com 60 anos ou mais. Isso tem impacto econômico, né, muito grande, e a gente já percebe isso. Então, tem ILPI em Portugal que 100% dos cuidadores é formado aí de pessoas, de cuidadores brasileiros, né? E isso é uma realidade no Brasil hoje, não só do Brasil, mas falando aqui da nossa realidade, a gente manda para esses países, essas pessoas cada vez mais, até de outras formações, vão para países da Europa e Portugal, por óbvio, né, por toda a proximidade com língua e tal, de pessoas até com outras formações de enfermagem e tal, para trabalhar como cuidadores. E tem ILPI que só trabalham com cuidadores brasileiros. Então, isso é uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção. Inclusive, aqui no Rio de Janeiro, tem algumas secretarias e subsecretarias de Estado preocupados com a formação, porque hoje a gente tem que lembrar que o cuidador não é profissão ainda, as formações são muito frágeis, né? Então, tem aí algumas subsecretarias, como a subsecretaria de empreendimento, empreendedorismo, enfim, e pessoas com deficiência se envolvendo aí na formação de cuidadores, também pensando não só no mercado interno, mas no mercado internacional. Bom, em termos de custo, né, um quarto duplo é muito raro ter quarto individual, exatamente pela oferta e procura e custo,
né? Então, hoje, essa demanda enorme aí fez o custo aumentar. Então, hoje, uma cama num quarto duplo custa, em média, 1.250 a 1.500 euros por mês. E também por conta do aumento da necessidade da qualidade do cuidado nessas instituições, nesses equipamentos, também pela demanda de maior cuidado que essa população, não só mais envelhecida, porque não é necessariamente quanto mais velho, mais frágil, mas a gente vê pessoas mais novas com síndromes de fragilidade importantes, mas, de qualquer forma, esse aumento populacional de pessoas mais velhas está cada vez mais exigindo uma qualidade do cuidado com profissionais múltiplos na ESERP portuguesa, e isso é um debate importante aqui no Brasil. A gente, se tiver tempo, a gente leva para isso, porque há um debate, né? Afinal de contas, o que são as ILPI? São da saúde, são da assistência, hoje formalmente é da assistência. Isso aqui é um exemplo de uma ERP aqui em Porto Alegre. Quase todas elas, a gente não tem esse equipamento público em Portugal, são todos privados, ou com fins lucrativos, ou sem fins lucrativos, com aporte do dinheiro público, muitas vezes, mas, em geral, quase todas as sem fins lucrativos são subvencionadas pelas Santas Casas, né? Então, assim, tem Santa Casa em todo Portugal, é uma tradição do Império Português que mantém hoje, e essa aí foi reformada há pouco tempo, é lindíssima. Ela em si abriga vários tipos de equipamento. Então tem ali centro de alojamento temporário, então tem centro-dia, tem centro de equipamento, centro de alojamento temporário, e tem a própria ILPI. Então é incrível, é muito bom. Pulamos para o Japão. Na verdade, voltamos para o Japão, que eu estive lá numa missão no final do ano passado. E aqui, notem, eu não coloco ILPI, eu coloco cuidados de longa duração, porque o Japão, ele tem um sistema muito amplo de cuidado de longa duração, que é muito maior do que a ILPI. Em Portugal, a gente tem alguns equipamentos, como a gente fala, entre a casa e a ERP, existem outros equipamentos. Existem os centro-dias, os centro-noites, enfim, centros comunitários, mas não como o Japão. Aqui eu faço uma pausa para apresentar nossos parceiros da Malásia. Eu acho que em algum momento a gente pode conversar e trazê-los para um debate com a gente. Eles estão sempre comigo quando eu falo do Japão. Então, sobretudo o Ang e a Fadilá. E tem muito interessante o sistema deles também, e assim, muitos dos slides são slides produzidos em compartilhamento com eles, o que é sempre um prazer. Então, assim, a realidade japonesa é uma realidade muito difícil. A gente consegue, né? A gente é bombardeado muito frequentemente, cada vez mais, por notícias bem dramáticas vindas do Japão, né? Assustadoras. E eles têm, sim, uma realidade muito difícil. É um país super envelhecido, muito rico, né? Mas, apesar de todo o dinheiro, um dinheiro quase infinito, eles têm uma dificuldade grande de lidar com essa realidade, que é uma realidade complexa, né? Então, eles enfrentam isso com uma reestrutura constante dos seus paradigmas, lidando com tradição e inovação, né? Com uma reorganização econômica, de estrutura muito importante. Aqui alguns números, né, do Japão aí ao longo do tempo, marco de 1900, eles estão envelhecidos há muito tempo, né? Então, a gente tem aí alguns números que são bastante interessantes quando a gente vê o cenário japonês de 60 a 24. Se a gente tiver um tempinho maior, a gente conversa sobre isso, mas é muito impressionante a trajetória do Japão. A gente tem aí aqui uma pequena história dos marcos estruturais dessa remodelação que eles vêm fazendo, sobretudo. Ficou aqui meio apagado lá embaixo, perdão, mas eu vou falar sobre isso, a gente vai ver com mais calma. Nos anos 70, por exemplo, a estrutura de seguridade de saúde era totalmente gratuita para as pessoas mais velhas, né? Isso foi se tornando impossível em 2000, quando teve uma grande revolução do sistema de cuidado, do sistema de seguridade, tanto social quanto de saúde. Eles falaram: se a gente continuar assim, a gente quebra. A gente não vai ter como segurar, né, esse cuidado que a gente pretende. E em 2000, realmente, eles fizeram uma grande reforma, que a gente vai ver um pouquinho dela aqui.
É, é complexo demais. O sistema de seguridade do Japão é muito complexo. Hoje eu lembro muito que os japoneses, a gente perguntava, mas a gente não entendeu essa parte. Ele falou, "Olha, nem a gente. A gente precisa, toda hora tem que ler, tem que estudar, porque é complexo demais. Então, é necessário uma espécie de resumo para a gente falar, dar uma concluída aqui na parte do Japão, né? Mas é isso. Existe um setor de cuidados que inclui a ILPI, mas a ILPI não é como aqui no Brasil é a maior estrutura de cuidado para pessoas, né, mais velhas. É muito estruturado e totalmente sustentado por esse seguro, se chama é universal, e a gente vai ver por quê, existe uma entidade, né, que é o seguro de cuidados de longa duração, como eu falei, estabelecido em 2000, que mudou muita coisa. Por exemplo, as pessoas que começam a trabalhar, se não me engano, a partir dos 20 anos, já começam a fazer um pagamento desse seguro do cuidado ao longo da vida, para que lá na frente possa usufruir desses cuidados todos necessários. Então, é um seguro mesmo, tem o seguro disso, seguro daquilo, e o seguro de cuidados de longa duração, e é um esquema que deu fôlego para o Japão conseguir cuidar de alguma forma da população longeva. Ainda assim, lista de esperas grandes, né, para certas instituições mais populares. Isso é muito importante, né? O financiamento ele é predominantemente feito por meio de um modelo de seguro social financiado por prêmios de inscritos e receitas fiscais públicas, com a combinação de provedores, sponsors mesmos públicos, e privados também, sem fins lucrativos e com fins lucrativos, operando sob licenciamento municipal e padrões nacionais. Isso é fundamental para a gente entender o modelo japonês. Há um padrão nacional, né, que o que dá o tom para todo o país, só que a territorialidade, a municipalidade é fundamental para esse cuidado direto. Então, é no território e a partir do território, dos municípios, que se conhece quem se cuida. Então, inclusive, se a gente vê, não é incomum o poder nacional, né, as esferas nacionais, federais, comprando serviços municipais, inclusive serviços privados, né? Então, por exemplo, tem farmácias que têm o seu centro comunitário que é totalmente subvencionado, totalmente não existe, mas muito subvencionado pelo governo federal, pelas agências nacionais. Então, é a compra de serviços privados para atender a população local, né? Então, os debates, o destaque dos debates, né, o apoio à pessoa. Ah, bom, é uma coisa que precisa falar antes da gente pensar nisso. O grande pulo do gato do Japão para enfrentar todos esses problemas que eles enfrentam é, é entender que a comunidade precisa e deve ser a grande cuidadora. Então, eu vou dar exemplos disso aqui, e que é assim que aqui tem sido a virada para o entendimento da corresponsabilidade de todos somos pessoas idosas, né? Então, os debates, né, assim, os destaques do que se debate hoje no Japão em relação à sociedade longeva é preciso fazer um apoio premente às pessoas com demência, às demências, e aí, claro que a gente fala sempre muito mais no Alzheimer, mas todas elas são uma realidade, né? A gente vai viver com demência, é um país que já vive e vai viver cada vez mais enfrentando e convivendo com a demência. O apoio ao longo da vida e a participação social na comunidade, e já se integra com o item 3, que é a Second Life, que eles dizem que é a permanência ativa no mundo do trabalho e na sociedade. Tem um estudo que mostra que grande parte das pessoas com 70 anos ou mais não só precisam, mas querem permanecer no mundo do trabalho por várias razões. A comunidade como base do cuidado, né? E cuidados centrados na pessoa que são levados assim a cabo de uma forma que para a gente chega a ser radical e a gente até se assusta. Bom, os desafios, eles são em âmbito individual, social, governamental, indústria e mercado muito envolvidos, né? Então, a gente, quando pensa em Japão, a gente pensa em tecnologia, mas a gente lembra também que o uso da tecnologia lá
É um uso muito conservador. Lembrar que é um país de tradição, né? Um país que valoriza muito a tradição. Então, só para uma quase anedótico, ano passado, o Ministério da Saúde conseguiu derrubar uma lei e um hábito de que todos os dados são muitos, porque eles acreditam nos dados, deveriam ser guardados em disquete. Isso caiu ano passado. Então, assim, é um país que mantém as tecnologias até o seu último suspiro, fax eles usam de forma corriqueira, e eles lançam mão das tecnologias novas, realmente, quando elas são necessárias e para substituir o que já não funciona mais. Isso aqui eu já falei, é uma coisa que vale a pena a gente marcar muito, é a solidão, que é um problema muito grave, é entendido como um problema de saúde pública. E isso não é, a solidão não é uma questão só do Japão, a gente vê isso em Portugal, bom, a gente vê em todo lugar, né? Solidão em pessoas mais velhas, mas em Portugal, a gente viu projetos também envolvidos envolvendo projetos acadêmicos, envolvendo a solidão, inclusive em ILP. Bom, de novo, né, o sistema do cuidado integrado na comunidade, aqui tem quatro importantes pilares disso, mas eu já falei um pouco de cada um deles. Isso aqui é absolutamente fundamental. Eu vou destacar primeiro o primeiro quadrado, que não existe a possibilidade para o sistema de cuidado japonês sem assistência médica e estabilidade financeira para toda a sociedade, né? Sem isso, não se segue para os outros quadrados, né? Então, isso é absolutamente fundamental e esse circuito se fecha, claro, com a ideia do seguro para cuidados de longa duração e apoio familiar. Os destaques das ações são o Age in Place, né, o envelhecer no lugar, preconizado pela OMS, e eles levam isso muito a sério. Então, as ILPI, que a gente já vai chegar lá, elas não são em grande número, como eu falei, porque se prioriza realmente, através de inúmeros equipamentos, o envelhecer em casa, com todas as possibilidades de suporte para que isso possa acontecer, né? Um outro exemplo muito bacana, vocês já devem ter ouvido falar, é o Dementia Café e outras derivações, que é exatamente um projeto de sensibilização da sociedade como um todo para o convívio com a demência. Então, em outros países existe de uma forma diferente, mas no Japão é muito interessante o que eles fazem. A sociedade de Alzheimer, por exemplo, treina cafés, um deles é o Starbucks, para que uma vez por mês, quando treina, fala treina o café, treina todo o staff, toda a equipe é treinada para que uma vez por mês, quem atende, quem trabalha, é a população idosa que convive, que tem Alzheimer, sobretudo Alzheimer, mas claro, outras demências acontecem também, mas Alzheimer, por óbvio, porque é a de maior incidência, pelo menos conhecida. Então, é isso, as pessoas vão ao café regularmente naquele dia, quem está atendendo são pessoas idosas portadoras de Alzheimer, e aí é isso. Em vez de eu receber minha torta de limão, eu vou receber meu bolo de chocolate, em vez do cappuccino, eu vou receber chá, e é isso, né? É isso. É claro que viver com Alzheimer é muito mais que isso, mas é uma forma de desensibilizar. Olha só, não só é possível, como é uma realidade. A gente vai conviver. E isso faz com que eu, sei lá, uma pessoa lá de 20 anos, 30 anos, 60 anos, que não é portador, né, de alguma demência, entenda que, beleza, talvez quando chegue a minha vez, e eu no Japão provavelmente viverei muito, eu talvez tenha um espaço social, né? O que são as ILPs japonesas? Elas se dividem em três categorias, e aí das pessoas mais independentes para as pessoas mais dependentes. A última são instituições realmente de saúde, né? São pessoas que vivem com altíssima complexidade do cuidado. São hospitais, a gente vai ver fotos aqui de uma delas. É, e o valor é isso aí, 150 mil a 500 mil ienes por mês, sempre com um subsídio variado, né? Vai desde lá do meu seguro até um subsídio do governo e assim vai.
É isso sempre, tudo muito administrado pelos governos locais. A territorialidade, como eu falei, ela é muito fundamental. O cidadão, e a gente viu todas as etapas, né? Acho que são 7 níveis, se eu não me engano, de etapas de cuidado, da casa até aquela instituição mais robusta do ponto de vista da complexidade do cuidado. E tudo isso é gerido pelo gestor de cuidado. A função gestor de cuidado, ela é fundamental. Cada gestor acompanha aí, eu acho que em média 20 pessoas ao longo do período, desde o primeiro momento da entrada dessa pessoa no sistema ali, quando ela fala, olha, eu estou precisando de auxílio, até o óbito, esse gestor idealmente acompanha essa pessoa. Então, isso é um modelo muito legal. Acho que a gente não tem tempo agora, mas aqui tinha um filminho, mas enfim. Esses são sistemas desse hospital, né, que é um hospital de longa duração. Não é somente um hospice, o esquema é diferente, mas aqui um pouco de exemplos da tecnologia do banho. Os banhos têm uma tradição de banhos em banheira, ninguém deixa de tomar seu banho em banheira. A tecnologia também para seguro, para segurança nos quartos, né? Então, todas as camas têm alarmes sem fio, onde a pessoa simplesmente se move até ela levantar, tem gradação de cor e fica aqui cada quarto com a sua janelinha lá no centro da enfermagem, que é uma espécie de posto de enfermagem. Depois, se tiver tempo, a gente volta aqui para dar uma olhada nesse filminho, que é uma tecnologia de mobilidade. Perdão, foi. Mas é mais ou menos isso aí, ó. Só um gostinho. Posso continuar, Fernando, aqui mostrando um pouquinho Pode, do pode. Aí a filme? gente já encaminha para o encerramento. Tá ótimo. Então, isso aqui é desse hospital, né? E aí bom, a preocupação muito grande com os cuidadores, né? Com o burnout, com a estrutura física protegida mesmo, de saúde física e emocional. Então, aqui é um aparelho, né, de mobilidade, onde está aqui uma demonstração, esse é a TO e o gestor da unidade, onde ele é colocado, né? O residente paciente é colocado toda vez nesse aparelho aí. Toda vez que precisa trocar de roupa, precisa levar para o banho, precisa trocar fralda, enfim, é isso. Então, assim, é muito para atender. Claro que o residente se sente muito atendido, mas é muito para atender quem cuida, né? Para minimizar os danos aí. Físicos, coluna, enfim, né? Então é mais ou menos isso aí, ó. Isso tudo que seria que aqui a gente faz manualmente, né? Inúmeras vezes ao dia, é, é totalmente pela máquina. E a possibilidade de sair da cadeira, de se levantar, né? Isso tem um impacto muito grande na redução de lesão por pressão, por exemplo, né? Aluno é aluno, né, gente? Então, todo mundo lá adulto se divertindo. Então, acho que aqui a gente termina a parte do Japão, cenas dos próximos capítulos aí com o Brasil. Vou Beleza. parar de compartilhar, tá? Tá ótimo, querida. Obrigado. Mas só para. Eu acho bem interessante essas reflexões, né? Eu acho que o desafio, você falou de Portugal, o desafio da mão de obra, né? E realmente, assim, acho que esse é um cenário que a gente já vive no Brasil, né? Assim, acho que principalmente cuidador é um profissional escasso, né? Então, acho que conforme a população vai envelhecendo, de fato, estressa, né? Estressa os recursos humanos. Por mais que a gente tenha, eu acho que a tecnologia é fundamental, né? Eu acho que essas tecnologias são muito distantes de nós, mas é interessante, né? Eu acho que o quanto que esse ponto de Japão, quanto que tem que conviver como sociedade, né? Ter essa sensibilidade, né? Eu acho que às vezes a gente tem que pensar, aqui no Brasil, às vezes mesmo calçada, né? O quanto que a gente é amigável, seguro. Agora eu vejo aqui em São Paulo as patinetes elétricas, eles estão andando na calçada com patinete elétrico. Eu falo assim, meu, Uhum. é, não leva em consideração a população mais longeva, né? Assim, agora eu vou passar a palavra para Isabela Castro, por gentileza.
Quando estiver vendo, me avisa, por favor. Estamos vendo. Muito bem. Olha, que honra estar aqui com vocês hoje. Prazer conhecer a Cristina Abdala. Já nem sei o que eu vou falar depois de uma apresentação, né? Obrigada por dar essa oportunidade para a odontologia, Fernando. De tanto ver a odontologia assim tão fragmentada, eu comecei a me aproximar muito assim da medicina e das demais áreas da saúde, porque eu via que a odontologia sempre era tratada assim como um bolsinho separado do cuidado, e eu via quanto a odontologia poderia ajudar os pacientes nas ILPIs, nos hospitais. E aí eu comecei a me aproximar nacionalmente e internacionalmente. Aí, atualmente, eu sou embaixadora de valor em odontologia no Brasil para VBHC, pelo Center Europe. Sou fundadora do Instituto Isabela Castro e idealizadora do movimento internacional Mouth Matters, porque a boca importa, que tem projetos de inovação em educação, advocacy e inovação digital em saúde bucal e longevidade. Sou professora da Universidade da Terceira Idade na UERJ e na Universidade da Terceira Idade da Veiga de Almeida, com oficina para idosos. E sou pesquisadora Associate Faculty no Ariadne Labs, que é o laboratório de inovação da Harvard University, coordenando o projeto de segurança do paciente, experiência do paciente e desfechos clínicos qualidade para pacientes em terminalidade. Sou membro da World Health Organization, International Society for Quality, The Barrow Institute, Patient Safety US, e sou revisora da British Medical Journal. Mas tudo isso trazendo a odontologia para as discussões para melhores desfechos médicos. Então, hoje a gente vai discutir um pouquinho, assim, rapidamente, como que a boca pode ser um elo fundamental para a longevidade. Não, como a Cristine colocou muito bem, né? Já é uma realidade, a longevidade. No Brasil, a gente tem hoje muito mais pessoas envelhecidas do que no passado. A gente vai ter um desafio de envelhecimento no Brasil muito maior do que teve a Inglaterra, do que teve o Japão, em termos de velocidade. E o nosso desafio é mobilizar toda a sociedade civil, porque a gente vai ter que ter inovação para isso, vai ter que ter os arquitetos mobilizados para isso, a saúde voltada para isso. E nesse contexto, eu queria trazer a saúde bucal como um lugar estratégico para ocupar sua posição e mostrar como que a gente pode ajudar a diminuir internações, diminuir demência, diminuir inflamação, ajudar a mobilidade, e eu vou falar um pouquinho sobre isso nos próximos slides. Lamentavelmente, existe uma dor invisível, que é a boca que ninguém vê. Milhões de idosos vivem com dor, inflamação, vergonha de sorrir, dificuldade para comer. E assim, isso não é envelhecer, né? Isso é falta de dignidade, uma certa negligência em saúde. Se a gente for pensar na boca como um lugar sagrado, como um lugar de rico de informações valiosas em relação à saúde da pessoa idosa, ela é um marcador biológico, porque funciona como uma fonte de informação do processo de envelhecimento. Ela pode revelar sinais precoces de alterações sistêmicas. A gente pode identificar precocemente manifestações. Eu estou com um retorno aqui, estou me sentindo uma apresentadora da Globo. A boca pode revelar sinais precoces de manifestações sistêmicas, e a gente tem a oportunidade de agir precocemente, evitando que o idoso faça uma internação, que ele mude um esquema terapêutico de forma necessária. Além disso, ela pode ser um sinal sentinela, por causa dessas alterações bucais que frequentemente são os primeiros sinais, como, por exemplo, assim, um caso de depressão. Um dos primeiros sinais de depressão, como a Cristine citou, depressão, o abandono do asseio pessoal. É um sinal clássico de depressão. E um sinal de, por exemplo, Parkinson ou demência. A pessoa fica com dificuldade, perde a destreza manual. Então, se você tem também um dentista nessa jornada de cuidado, você tem mais um ponto de apoio para fechar esse idoso no cuidado integral. E essa interface sistêmica, né? A relação entre saúde bucal e condições sistêmicas, ela está amplamente documentada, perdão, na literatura científica. Falando de uma forma mais científica agora,
A gente tem a relação da doença periodontal com risco cardiovascular, desnutrição e sarcopenia, saúde bucal e demência e pneumonia aspirativa. Com risco cardiovascular, até 25% é um risco maior de eventos cardiovasculares. O paciente fica inflamado e ninguém sabe. Você tem famílias com um bom nível social que estão com toda a cadeia de cuidado controlada e sentem até aquele orgulho. Não, estou com o papai em casa, não vou colocar ele numa instituição de longa permanência, papai não tem uma lesão por pressão. Aqui está tudo redondo. Papai tem 4 médicos, a gente tem um geriatra que coordena tudo, mas a boca está fora do cuidado e tem uma inflamação silenciosa lá, jogando interleucina e fator de necrose tumoral para a corrente sanguínea. Então, a gente tem essa questão do risco cardiovascular com maiores formações de placas de ateroma e aumenta o risco de aterosclerose. A questão da desnutrição e sarcopenia. A perda dos dentes gera um desafio para a mastigação, aí a equipe precisa fazer ajustes na dieta e começa a levar dietas mais pastosas, começa a fazer mingau, papinha, e o idoso, além de ter uma possível perda ponderal, ele pode ter a perda do prazer da alimentação. Às vezes, mas ele não tem dente, ele usa prótese dental, uma dentadura. Mas a dentadura pode estar muito antiga, ela está muito frouxa. Então, perceba que são questões muito simples que, se não forem vistas, a equipe pode fazer uma invasão muito adiante. O que que eu quero dizer com isso? Assim, se tivesse um olhar do dentista, ou se tivesse um processo escrito, ainda que fosse conduzido pela enfermagem, mas que tivesse uma trigger tool, que tivesse gatilhos, que a partir de um certo dado de risco, a partir de um certo número, precisamos chamar o dentista. Aí identifica que tem uma prótese solta, aí identifica que tem uma prótese que está machucando. Aí o que que a gente evita? Evita um diagnóstico precipitado de um avanço de demência, porque o idoso está se queixando que não quer mais se alimentar, o idoso está rejeitando dieta, o idoso está mais cabisbaixo. Na verdade, era uma coisa bem mais fácil de resolver. O risco de demência. A gente já sabe que doença periodontal, ela pode aumentar em 70% o risco de demência por causa da inflamação. A inflamação da doença periodontal, ela cai na corrente sanguínea, atravessa a barreira hematoencefálica e forma mais placas beta-amiloides. Então, eu não estou dizendo que se o paciente não tiver doença periodontal, ele não vai ter demência. Mas se você tem sabido na literatura que a demência começa há 20 anos e você tem toda uma corrente falando que tem que fazer exercício físico, que tem que se alimentar, etc e tal. Então vamos colocar agora mais um check na nossa lista. Precisa fazer as visitas regulares no dentista e precisa incluir a boca no cuidado de uma maneira formalizada. Não essa odontologia que a gente vê hoje, que é uma odontologia muito reativa. Reativa porque ela só reage. O dentista vai responder parecer. Quando um dente cai no travesseiro, quando a cuidadora vê um sangramento no travesseiro, quando o paciente de repente começa a referir dor, ou quando tem alguém que já conviveu com o dentista e começa a olhar o comportamento, acha, será que não é legal chamar o dentista? Ou então, quando já investigaram o paciente todo, ou a gente não sabe o que que é, vamos chamar o dentista. E, por fim, a pneumonia aspirativa. Já é sabido essa associação entre a cavidade oral e o arcabouço pulmonar. Pacientes que são multimilionários, que têm a cavidade oral com muitas demandas por tratamento odontológico, eles são pacientes que fazem mais eventos de pneumonia, seja por broncoaspiração maciça, perdão, ou por microbroncoaspirações. Uma saliva contaminada, quando chega no pulmão, ela é inevitável, vai fazer eventos de pneumonia. Quando não faz pneumonia, são pacientes que cursam mais com eventos de traqueobronquite, outros eventos respiratórios. Então, às vezes, a gente não entende por que que o paciente toda hora interna com pneumonia, por que que toda hora faz antibiótico. E isso faz cair o indicador de qualidade da instituição de longa permanência.
Porque o que que o gestor, qual é a promessa do dashboard de valores, qualidade da instituição lá, do gerente, né, do gestor? Não interna. Aqui o nosso cuidado é tão redondo que o residente não interna. A gente tem o nosso geriatra, o nosso time aqui, e aí começa a questionar o próprio cuidado da instituição de longa permanência. Bingo! Por que que não fez uma folha de admissão do idoso? Porque quando o idoso é admitido na instituição de longa permanência, a enfermagem vai lá, faz uma admissão. Existe uma admissão odontológica? A equipe de enfermagem, né? A enfermagem na, na universidade, ela está apta legalmente, fez a disciplina de fazer a avaliação céfalo-caudal, então não é uma coisa assim mercadológica, mercantilista, porque quer conseguir um mercado para o dentista. O dentista pode fazer uma consultoria, ele pode criar um processo para a enfermagem fazer a admissão e fazer a trigger tool ou um gerador de score. A partir de tal score, precisa chamar o dentista. Porque aí, se alguma coisa for vista na admissão, a família é avisada. Se a família não quiser, isso fica registrado no prontuário da ILPI. Se mais à frente acontecer um evento adverso, todos estão respaldados e isso não fere a reputação da instituição de longa permanência. Como exemplo disso, a gente pode falar um dente com mobilidade por doença periodontal. Vamos dizer que a instituição de longa permanência da Cristine rodou o processo de admissão bucal padronizado e identificou que tinha múltiplos dentes com mobilidade num residente que foi admitido hoje. Ligou para o familiar, que estava em Paris, mas ele não deu muita importância. Daqui a uma semana, o paciente aspira esse dente. Aí tem que internar e fazer broncoscopia, e aí já não vai mais tirar esse dente da boca, vai tirar do pulmão. A ILPI está absolutamente respaldada. Não tem sua reputação manchada e é um compromisso também, assim, com a comunidade, com o familiar. É ruim para o idoso, mas é um compromisso que a ILPI tem com o seu perfil de clientela. E como que a odontologia pode atuar na prevenção e no controle? Como que eu falei, né? Fazendo essas triagens de risco, fazendo controle de focos infecciosos, avaliações pré-cirúrgicas e protocolos de higiene assistida. Existem muitas formas da odontologia atuar de uma forma mais proativa, participando do cuidado de uma forma mais integrada, muito diferente desse modelo que a gente está acostumado, que é um modelo reativo. Deixa eu passar aqui, que agora bugou. Ok. E como é que a gente pode trazer inovação para integrar finalmente essa saúde bucal na prática médica? Trazendo esse modelo interdisciplinar, que não necessariamente implica em ter um dentista de forma presencial, ter ferramentas de avaliação, que não necessariamente são aplicadas por dentistas, fazer uma vigilância medicamentosa, pacientes assim, pessoas 60 a mais, normalmente estão em polifarmácia, e uma coisa que eu falo sempre com os dentistas, assim, cuidado com a prescrição medicamentosa, a gente tem que ir mais no slow. O dentista, ele historicamente, ele é muito doutrinado a procedimento. Se você pensa no seu dentista, Cristine e Fernando, faz um exercício aí. Pensa, lembra do seu dentista, já vai pensar logo assim, procedimento, tem que marcar minha limpeza, tem que trocar meu bloco, está na hora de fazer uma restauração. A gente pensa logo num procedimento. O dentista é o artesão habilidoso, é o melhor dentista do mundo, é o brasileiro, porque a gente tem uma boa mão, mas isso nos afasta daquela lógica médica. A gente precisa pensar também na nossa figura, como uma figura pautada na prevenção, como uma figura que consegue dialogar com todos os profissionais e consegue ter um protagonismo assim nesse advocacy, em prol de uma longevidade mais saudável, prezando aí por um cuidado preventivo nos pacientes mais longevos. E com tudo isso, com toda essa minha experiência e com essa minha ânsia por inovação, eu criei uma solução. Esse nome Mouth Matters foi até minha mentora que criou, a professora Márcia Macdice.
E é uma solução que traz educação digital para dentistas, é a plataforma 60 mais com triagem e algoritmos clínicos, que é através da inteligência artificial. O Multimatter 60 mais, que é a solicitação e a avaliação de atendimentos em home care e hospitalares. E o Mouth Matters é uma plataforma que vai ligar familiares a, aos serviços de dentistas que façam atendimentos de home care nas instituições de longa permanência ou em hospitais, enfim, onde os pacientes estejam domiciliados. E aí, esses atendimentos vão ser todos gerenciados através de escalas aplicadas, escala geriátrica ampla, Mini-COG, MNA, escala de Charleston, APGAR, algoritmos de alerta, triagem, e vai ter toda uma ligação com a equipe da ILPI, justamente para a gente preencher esse gap, que é essa odontologia só reativa, que só responde parecer, e é sempre um bracinho do cuidado, que ela não entrega tudo que ela tendo, que ela está podendo entregar, porque ela está sendo subutilizada. E é assim que funciona. É um marketplace para conexão de dentistas que realizam a pacientes e familiares. E inicialmente é um modelo de B2C para clientes, mas isso pode ser B2B para instituições de longa permanência, pode ser B2B para operadoras e pode ser B2G. A parte do front já está toda pronta. Atualmente a gente vem, né, Fernando, buscando investidores para fazer o desenvolvimento dessa solução. Bom, já estou caminhando para o final, então a odontologia ela vem mostrando que ela é muito mais do que a realização pura e simples de procedimento, principalmente para pessoas 60 a mais. A gente pode trazer qualidade de vida, a gente pode ajudar num prognóstico funcional, ajudando na capacidade mastigatória, com uma relação direta com essa questão da nutrição. E nessa segurança clínica, fazendo prevenção de complicações sistêmicas nesse diagnóstico precoce e minimizando problemas. Se você tem uma boca saudável, uma boca rígida, a gente viu que a gente tem menos chance de demência, menos chance de eventos cardiovasculares, endocardite infecciosa, menos chance de desnutrição, menos chance de sarcopenia, enfim, a gente garante, trazendo a boca para o cuidado de uma maneira formalizada, colocando a boca nas discussões da longevidade, a gente ajuda muito a promover uma longevidade mais saudável. Eu acho que nesse momento que a gente está, nesse ritmo galopante de envelhecimento e com todos esses desafios que a gente tem para o Brasil, me parece uma solução simples e barata. Muito simples e muito barata. Não precisa ter uma tecnologia complexa, não precisa ter um profissional altamente qualificado. É só trabalhar no simples, rever o cuidado, rever a estratégia e fazer um redesenho. Aqui eu trouxe algumas referências da apresentação e eu fico super à disposição, mais uma vez muito honrada com esse convite, tá ao lado da Abdala, que é uma referência em instituição de longa permanência, pessoas 60 a mais, e o Fernando, né? Sem comentários. Muito obrigada. Muito obrigado, Isabela. Eu acho que essa questão da saúde bucal ela é fundamental, né? Eu acho que a gente tem ali como fala, a gente tem sim talvez, né, precisa de uma consciência, precisa ter esse olhar de fato preventivo, né? Eu acho que é um pouco dessa percepção que, que eu acho que nessa discussão da longevidade, quer dizer, mesmo eu falo assim, já não está discutindo para os outros, né? Agora, antes era talvez para os nossos, quando eu comecei esse debate era para os nossos, olhava para o nosso avô, agora para os nossos pais, agora também, daqui a pouco fala assim, nossa, né, eu acho que o 60 a mais está chegando, e eu acho que tem uma série de hábitos, né? Hábitos de vida, hábitos de cuidado com saúde, que a gente tem que mudar, né? E acho também que a gente está numa sociedade com hábitos ruins, né?
Sim, eu gostei muito de uma fala da Cristine que me pegou muito da experiência dela no Japão, que onde ela fala que eles começam a trazer a comunidade, a responsabilidade para a comunidade, esse senso de advocacy. Quando eu faço as minhas estratégias digitais, eu não falo só para dentista, eu falo também para os pacientes e familiares, que eu acho que linguagem é poder. Eu vejo que alguns colegas às vezes saem da academia e têm uma linguagem assim muito rebuscada, não sei o motivo, se querem parecer mais inteligentes, mas o idoso não entende. Ele não entende o que você está falando. E é muito importante a literacia para ele seguir o cuidado que você está prescrevendo. Então, nesse trabalho que eu faço lá na UERJ, lá na UVA, nas oficinas, é um trabalho de advocacy, ensinar para as idosas, para os idosos, o que perguntar, seus direitos e seus deveres, aí não em instituições de longa permanência, mas quando elas vão ao consultório odontológico, elas recebem checklists, o que perguntar. E se eu não tiver, e se eu tiver uma segunda opção, doutor? Qual é a minha segunda opção? Perguntar para o dentista se ela pode fazer uma decisão compartilhada, porque a gente vê os dentistas hoje fazendo muito assim. Tá, você tem duas opções. Aí na hora de optar, ah, é como se fosse assim um garçom. Você quer pudim ou petit gâteau? E o idoso fica muito assim, sabe? Você pega idosos assim, com vergonha, com medo de incomodar, que já vem de uma cultura assim, essa geração de ferro é assim mesmo, eu tenho que me acostumar. E não é assim. A gente também tem uma outra frente, um outro lado, que é o mercado prateado. As pessoas estão começando a acordar também que existe uma grande movimentação financeira no entorno do idoso. E aí você também tem a fraude. Então, a gente também tem esse lado de proteger o idoso dessas fraudes, do idoso que vai sair, que vai andar no calçadão, que vai ter um monte de gente tacando panfletinho nele, para ele comprar coisas que ele não precisa, para ele entrar em lugares, em consultórios, em óticas, e fazer vários procedimentos fúteis que não vão levar a nenhuma mudança no seu desfecho global. Então, são essas as discussões que eu tenho, que eu acho que eu gostei muito que a Cristine falou, assim, é problema de todos. É problema do dentista, é problema do médico, é problema do gestor, mas a gente tem que trazer a família. E sempre que a gente tiver um paciente IS do ponto de vista cognitivo, a gente tem que trazer ele para a conversa também. E gosto da inovação. Não acredito que a inovação vai substituir o carinho, a empatia. Eu acho que a gente pode ter high-tech, high-touch. E a gente vai ter um problema com recursos humanos e a gente vai precisar recorrer. Invariavelmente, se não for a robótica, a inovação vai ser imigração. Não sei como outros países fizeram, mas gosto. A ideia da inovação gosto muito. Queria muito ouvir a Cristine. Isabela, estou assim encantada porque Que você bom. está lá nos bastidores da ILPI, né? Porque assim, inclusive assim, eu trabalho numa sociedade, a Sobresp, cujo mentor é o Barry Institute. Então, em algum momento a gente vai se esbarrar, tomara. A gente está fazendo exatamente um guia sobre jornada do paciente e a gente conseguiu incluir jornada do residente. Agora, tudo que você fala, e a Associação Cuidadosa, né, também a gente trabalha majoritariamente na advocacy e na literácia sobre o fomento da cultura do cuidado ao longo da vida, né? Eu acho que é isso que você está falando, e é isso que o Japão traz como um grande exemplo da comunidade cuidadora. E assim, essa questão do cuidado continuado, da educação continuada dentro da ILPI, essa sensibilização que você sugere, ela precisa muito ser feita e o gestor da ILPI precisa ser educado. A gente vê cada vez mais como a gestão ela é frágil, seja a gestão da qualidade do cuidado, seja a gestão do negócio.
né? Então, e cada vez mais a gente vê exatamente na ponta lá da economia prateada, muitos investidores chegando para investir, né, nas residências compartilhadas e assistidas, o que é ótimo, mas muitas pessoas fora da área, o que não tem nenhum problema. Muito pelo contrário, a gente quer mais. A área do envelhecimento é uma área de todos, né? Ela tem que ser transdisciplinar. Mas a gente precisa que esse gestor e essa equipe e a rede sociofamiliar e o gestor, e de novo, mais uma vez, o gestor, o residente, sejam educados de forma continuada. Porque, Isabela, é terrível o que a gente vê. A boca, a saúde bucal, ela está no final da lista, né? Ela não existe. E os discursos são sempre muito parecidos, porque é caro, porque não é necessário, porque papai já não come coisas sólidas, assim, né? Tudo que você trouxe aqui desmistificando. Então, a gente precisa, e a gente consegue, quando a gente consegue trazer uma equipe odonto com esse olhar para dentro da ILPI, a gente toca tudo que você falou. E uma coisa que é fundamental para toda essa realidade, a gente não pode deixar de lado, que você também falou, é redução de custo. Porque, na verdade, isso aí é valor, não tem a menor dúvida, mas de fato reduz custo. Eu sou, assim como a questão da vacinação, eu sou consultora da IFA, da OMS, para questões de vacinação em long-term care facilities. Gente, é uma grande bobagem, não estou nem falando só da qualidade de vida, porque aí tudo que você falou e a vacinação também, mas é redução de custo, né? Quanto a gente deixa, né, de gastar como gestor, como família, como próprio residente, né, se a gente faz um trabalho de prevenção e a boca, meu Deus. Né? Então, assim, muito obrigada, parabéns demais. A gente precisa ouvir isso como gestor, né? E uma coisa, assim, um convite que eu queria muito te fazer é que a gente pudesse levar essa tua fala, esse teu modelo de negócio para as associações, porque com o evento pandemia, a gente começou a trabalhar, a gente começou a ver o processo de associativismo das ILPI. Então, Brasil afora, né? Então, eu acho que seria um espaço, um locus muito interessante para que você leve essa inovação social, né? Que é disso que a gente está falando, tecnologia social, e hard também, para essas associações. Eu acho que seria muito interessante. O Ministério Público, por exemplo, né? Com A gente que é certeza. consultor, né? Também do Ministério, quer dizer, a Cuidadosa trabalha também nessa advocacy para o legislativo, enfim. Então, acho que a gente precisa, como você falou, popularizar com conteúdo, com qualidade, essa ideia, né? Essa missão, é mais que uma ideia. Parabéns demais. Imagina, eu estou muito honrada. Fiquei pensando assim, o que que eu vou falar depois dela? Mas a boca é sempre a boca, né? Eu falo que o primeiro suspiro, quando a gente nasce e durante a vida a gente vai dizendo sim para as parcerias e não para outras, existe uma coisa romântica e filosófica com a boca. Por que que a boca tá sempre por último, né? Tá errado. É. Não, eu acho que não é só essa visão pontual, né? Realmente eu acho que é uma visão preventiva. Eu acho que em várias das suas postagens você traz muito claro essa questão de uma jornada de cuidado, né? E se a gente não tiver. Eu acho que talvez o Oriente tenha uma visão mais integral, né? Eu acho que até pela própria, no caso como exemplo, medicina chinesa, e realmente a gente tem que pensar mesmo. Pensar, eu acho que a gente vai ter que pensar nesse cuidado integral de saúde para de fato viver mais, mas viver bem, né? Eu acho que é interessante, assim, e eu acho, e é interessante, né, que o quanto que essa discussão de longevidade, mas assim, o quanto que a imagem que o Brasil tem de si mesmo é de um país jovem, né? É interessante, talvez pela questão de praia, sensualidade, assim, o quanto que a gente fala assim, gente, mas a gente está caminhando para ser um país longevo e muito rapidamente, né? Eu acho que essa conscientização ela é extremamente, como fala, extremamente importante. Relevante. É. E você sabe, Fernando, da minha experiência aqui, que eu ainda vejo pacientes, né? Nunca quero deixar de atender, mas eu vejo assim que isso é mais uma questão cultural do que propriamente social.
porque eu vi bocas muito parecidas em hospitais do SUS, sem querer diminuir os hospitais do SUS, mas você sabe que pessoas que vão para o SUS são pessoas que têm menor nível social, mas vi bocas muito parecidas no SUS, também no hospital de nível AAA do privado, em Copacabana. E aí você pensa Isabela, assim, é ué, isso. é, Exatamente. Não é uma questão necessariamente que passa é, pela questão financeira, é a é, cultura do cuidado que precisa ser fomentada. é. Não, e tem, É incrível. eu quando saí de uma, tava numa sociedade, assim, quando eu saí, a minha dentista falou, nossa, até a sua saúde bucal melhorou. E isso foi uma coisa que ela falou já faz um tempo, mas isso foi uma coisa é, que me marcou, né? Eu acho que a gente tem, acho que a gente não vai fazer, a gente vai, na semana que vem, na quinta, a gente vai fazer um debate com o Martin Henkel que vai debatendo o livro Shopper 60 mais, discutindo essa questão da economia prateada. Mas eu acho que a questão da economia prateada é que tem todo esse entorno de comunidade, de sociedade, né? Que de fato a gente tem que falar assim, gente, né? Acho que Cristina, você que está olhando muito fortemente, e a EPI hoje infelizmente não vai dar tempo, mas a gente vai voltar para esse olhar só Brasil, a infraestrutura, né? Assim, a falta de profissionais preparados para lidar com este mercado, com essa necessidade, assim. E vocês sabem, gente, que lamentavelmente a odontologia, ao invés dela olhar para o mercado e acompanhar o panorama do país, ver esse envelhecimento populacional e ver o que que ela pode fazer para ajudar. A gente tem pouquíssimos odontogeriatras, e tem pouco interesse da minha classe profissional. E você tem aí a ROF, né? Harmonização orofacial. Eu não tenho nada contra os colegas que fazem ROF. Eu, particularmente, acho um contrassenso. Eu, agora, o nosso diretor do Conselho Federal de Odontologia quer que a gente avance, faça plástica em face. Então, assim, por que que não tem essa energia para fazer o que o país precisa, que é trabalhar na longevidade? Perfeito. Não, E aí perfeito. entra numa rota de colisão com o Conselho de Medicina. Sim, Sim, Porque sim. estou falando isso porque os estudantes de odontologia hoje, Fernando, eles saem da universidade querendo fazer ROF. Eles não fazem mais um dente. Eles já entram, estou me formando para fazer ROF. A gente não tem mais dentistas, a gente chama de dentista raiz, né? Uhum. E eu não sei que rumo a gente vai levar. mas aí eu acho que eu A tenho. gente, Não só falar assim, só queria falar assim, nesse sentido, eu acho que até do nosso lado é importante você ver. Hoje vocês fizeram a apresentação. Ah, eu acho que é pesado, e tal, mas, cara, eu acho que precisa dessa base. Eu acho que até, né, essa conversa vai continuar, porque, gente, não dá para ser tudo TikTok, né? Tudo você passa o conteúdo em 30 segundos. Tem que ter base, tem que não dá, ter. não dá. Fala, Cristina. E Isabela e Fernando, a gente tem que pensar que hoje a gente tem em torno de 3.000 geriatras no Brasil, né? Então, assim, infelizmente a Odonto não está sozinha, né? Nessa falta de profissionais. Eu não sei o que que precisa mais, Isabela e Fernando, para a gente acordar para essa, como você muito bem falou, Isabela, essa velocidade com que o Brasil, diferente de todos os outros países que envelheceram, está envelhecendo, né? Então, a gente envelheceu, a gente chegou a números, né, muito mais rápido do que Portugal, do que Inglaterra levaram aí para alcançar. Então, assim, eu não sei mais o que a gente precisa. Então, a gente precisa estar aqui falando desse tema, né? A gente Então, precisa assim, falar, Cristine, em todos os lugares. É. exatamente, ocupar todos os lugares e falar sobre isso. E aqui com o Fernando é um lugar de ouro, né, que a gente tem É, para falar sobre isso. É um Mas acho lugar que de muita qualidade. eu acho que uma reflexão que eu tenho feito, assim, eu acho que a gente está num momento de muita, como fala, tudo tem que ser instagramável, muito superficial. Fala assim, essa discussão, ela não é tão simples, né? E não é tão fácil.
E aí eu acho que realmente, né? Eu acho que eu até falei outro dia, falei, olha, durante muito tempo a gente está gravando, vai disseminar esse conteúdo, mas assim, a gente fazia esses conteúdos muito preocupados com a audiência, fala assim, mas hoje a gente tem que fazer focado em qualidade, porque a necessidade da gente se desenvolver é muito grande, porque mesmo assim, ó, vocês já estão conosco há algum tempo, eu falo assim, olha, e aí eu acompanho as postagens, e aí, né, as missões, tá? Mas assim, você tem que escutar como é que foi, como é que você viu, quer dizer, o que foi visto, o que foi dito, né? E acho que é grande realmente, né? Eu acho que é uma mudança, porque no final do dia é uma mudança social, né? A gente vai ter que valorizar a longevidade, né? E junto com. E eu acho que essa longevidade, ela vem com uma, né? Eu acho que pode ter um câncer, pode ter uma. Vão ter desafios, né? Familiares, enfim, vão ter desafios. Sim. E a longevidade, ela é surpreendente, sabe, gente? A gente, lá na UERJ, a gente pensa que o idoso vai chegar lá, vai procurar uma oficina de para socializar, para não ficar sozinho em casa. O idoso chega lá querendo uma oficina de empreendedorismo. E aí você, ué, mudou muito o perfil. É claro que ainda tem um perfil desse mais clássico, mas a coisa realmente está muito diferente. Eu tenho uma paciente que eu assisto em casa, 100 anos, super lúcida, cadeira de roda motorizada. Ela está conversando comigo, ela tira a dentadura, vai resolver isso para mim? Mas lúcida, faz para me irritar. Gravou um vídeo para o Big Brother, me manda áudio, e são áudios engraçadíssimos, né? Aquele bom dia da tia do WhatsApp, não. Então você tem aquelas pessoas que estão com doenças crônicas, que você, mas você também tem um outro lado de pessoas que envelheceram muito bem. Muito interessante. Velhices diversas, né? E a gente tem que abrir olhos, mentes, corações para as velhices diversas. Eu costumo Exato. dizer que existem tantas velhices quanto os velhos existam, porque Justo. é, né? Enfim, e a gente precisa acordar para isso, né? Para as minorias que vão envelhecer, para, enfim, que não envelheciam, que não tinham esse direito muita luta conseguem, né? Estão conseguindo envelhecer, mas que envelhecimento é esse? Então, a gente tem tanto que discutir, tanto que Muito. aprender, né? Então, assim, a gente precisa falar todo dia. O Marte, que vai estar aqui na quinta-feira que vem, ele tem uma experiência incrível, inclusive lançou, né, o livro, né? É, meu Deus do céu, Jopper esqueci a 70 mais trajetória da e longevidade. trilha da longevidade. Trilha da trajetória, trilha da longevidade, que mostra coisas incríveis, né? Semana passada eu estava em São Paulo, vendo um pessoal falando das pessoas que vivem sozinhas em casa, da questão da solidão. E como escolha, muitas vezes é escolha, muitas vezes é falta de escolha, né? Sexualidade, envelhecimento, tem tanto tema que a gente precisa se debruçar sobre, né? E que a gente nem consegue chegar perto, né? É, Porque preconceitos nossos, porque a gente ainda precisa, né? Assim, os termos que a gente precisa reaprender, né? Mas é uma frescura de termos. Não, não é, né? Assim, dizem muitas coisas, né? Quando a gente fala, vira e mexe, a gente escuta, tsunami prateada. O que é isso exatamente, né? Tsunami é alguma coisa positiva para a gente estar é associando a um direito que a humanidade conquistou justo. graças à ciência, que é envelhecer, né? Então a gente tem muito chão aí que debates como esse, né, fazem a gente ter esperança, né, Isabela, que a gente vai Ótimo ponto. conseguir aí conversar cada vez mais sobre o tema abertamente, né, mostrando as nossas fragilidades, né, os nossos limites de É. conhecimento, que só os encontros Podem superam, né? proporcionar. É. Né? Não, eu acho que tem, e só para. A gente já está fechando, mas. E aí acho que tem uma coisa desse trabalho de pesquisa de mercado, do marketing, tem uma outra colega da iBook que faz pesquisa assim. Tem uma coisa, assim, o quanto que os hábitos, né, dos brasileiros estão mudando e quanto que as tendências, né? Uma das coisas que mais me chamou a atenção é quanto que a natalidade no Brasil está caindo também, né? Caindo em todas as regiões, a não ser a região centro-oeste. Então você tem uma mudança de perfil de sociedade. Isso é uma coisa assim.
muito impressionante, né? Assim, e aí eu acho que é fazer essa leitura, porque hoje, na verdade, entender exatamente quem que é, né, essa persona, com tudo assim, né? A gente passa por uma época de grandes mudanças de hábitos, né? Até pelo ponto de vista de comunicação, enfim. Mas acho que isso é um tema que a gente vai explorar mais. Isabela e Cristine, uma palavra aí para encerrar, por favor. Vou deixar, Cristine. Bom, é um misto de gratidão e susto, né? Porque a gente tem. É tão bom, né, estar com pares. E uma coisa que a Isabela falou, que eu acho que a gente precisa prestar muita atenção, né? Como é prazeroso estar aqui, né? Como é importante estar aqui, mas a gente está entre pares, né? Então a gente precisa dessa consciência que a Isabela tão bem trouxe, de falar para quem não é, né? Do nosso grupo, do nosso clube. E muita gente não é. E a gente precisa cada vez mais se policiar, trabalhar na ideia de levar esse conhecimento. Como a gente falou, ocupar espaços, né? Cada oportunidade, falar, meu Deus, mas eu vou ter que falar isso de novo, são 10 casas voltando, é isso aí. São oportunidades que a gente tem de levar esse conhecimento, né? Então, acho que esse aqui é um espaço que a gente exercita esses encontros, Fernando. Então, assim, muito obrigada, parabéns demais. Então, o susto porque como a gente não sabe tanta coisa, né? E como é bom encontrar gente que sabe o que a gente não sabe, e você é uma pessoa, esse espaço, né? E oferece isso para a gente, né? Encontros incríveis que reforçam a nossa ideia de que a gente precisa cada vez mais se encontrar e cada vez mais levar todo esse debate de uma forma palatável, seja onde for, né? Então, mais uma vez, muito obrigada e que venham mais. Isabela, Faço minhas as palavras da Cristine. Muito obrigada. Eu hoje mandei uma mensagem pro Kalash. Eu falei, como você tem tanta coragem? Ele falou, não tenho coragem, não. Eu tenho voz. A gente precisa aproveitar a nossa voz. E aí, falar o que a Cristine falou, ocupar os nossos lugares. E naquele dia que não tiver energia, respirar, vem energia, porque acho que esse é o nosso papel. E acho que a gente é privilegiado, a gente ocupa espaços privilegiados, mas a gente tem um papel de transformar e de levar a mudança que é muito grande. E a gente precisa olhar para trás um pouco e pensar em por que que a gente escolheu essa profissão, por que que a gente escolheu estar aqui. E a gente precisa construir um caminho e deixar um legado para as próximas gerações. E pensar também assim nessa questão que a Cristina trouxe assim da equidade, né? Porque a gente precisa trazer a sociedade civil para essas discussões. E no mais, é agradecer o Fernando dessa forma inteligente como ele consegue fazer uma costura muito otimizada dos assuntos tão diversos e discussões tão interessantes com inovação. E estou muito feliz e muito honrada, em nome da odontologia, por ter tido odontologia hoje à mesa numa discussão assim tão bacana, com duas pessoas tão incríveis. Muito obrigada. Espero que a gente continue. arrasou. Vamos lá. Só fazer aqui a nossa foto final. Um, dois e. Obrigado, gente. Boa noite, muito obrigado. Em breve estará no nosso canal, tá bom? Oba, Ok. obrigada, gente. Beijo. Prazer Tchau. enorme.